Eu estou continuando o tema que todos já estão falando, que é sob pressão. Eu tive muita dificuldade de achar um título para o que eu vou falar hoje, mas você vai entender bem. Sob pressão, todos estão. Você vive sob pressão. A vida humana é uma vida sob pressão. Todos querem resultados. Uma semente, para nascer, precisa de pressão. Não pense que pressão é uma coisa ruim apenas do ponto de vista, a gente acha que é sempre negativo. O problema não é ter pressão, mas é ser escravo das pressões. E não deixar que Deus trabalhe a sua vida no meio das pressões. Eu vou começar pelo fim, onde eu quero chegar. Porque daí você entende tudo já. E se você perder a mensagem, pegou a ideia central. O diamante é um carvão que deu certo sob pressão. Grave isso. O diamante é um carvão que deu certo por causa da pressão. A qualidade do diamante depende de quanta pressão ele teve. Quando você começa a compreender isto já, do fim para o começo, você vai entender o que já Davi disse: foi muito bom ter sido afligido, porque eu aprendi os teus caminhos. Eu vivi em pressão. Eu vivi sob pressão. Você consegue imaginar a pressão que teve Noé durante 120 anos? Você tem impressão, você consegue imaginar a pressão que foi a vida de Moisés? Hoje eu quero convidar para você aprender com Jesus. Ele disse: aprendei de mim. E quando eu olho para Jesus, eu vejo algo incrível. Ele viveu uma vida inteira sob pressão. Quando eu disse a minha dificuldade de falar o tema, eu fiquei pensando: pressão pelo resultado, pressão que você tem para ter performance, pressão que você tem para ter eficiência. No trabalho, todo mundo pede de você eficácia, eficiência, efetividade. Há uma pressão. Você mesmo exige de você resultados, você exige de você produtividade. Numa palavra muito comum hoje é a palavra desempenho. É uma pressão permanente. Lucro, produtividade, eficiência, performance, resultado, desempenho. Isso você vive onde? Na escola. Os pais estão pressionando os filhos. Os professores estão pressionando. Você mesmo se pressiona. No vestibular, quanta pressão. No trabalho. Na vida espiritual. Gente, todos nós estamos sob pressão. Eu quero saber como que eu faço. E aí Jesus diz: aprendei de mim. Como que eu faço para viver assim? Neste mundo que permanentemente exige resultados. Neste mundo que permanentemente exige de mim e de você desempenho. É assim ou não é? Então quero dizer que todos nós estamos no mesmo barco. Jesus não foi diferente. Eu quero chamar a atenção para um texto bíblico, capítulo 7 de João. Talvez eu precisaria ler
todo esse texto, mas eu não vou fazê-lo, pelo menos até o 44, você vai entender bem isso. Mas esse é um texto que tem algo fundamental sobre Jesus e sobre essa questão de o Senhor precisa ter um desempenho maior no seu ministério. Ele viveu sobre essa pressão. Vamos ler capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha só, ele tem um problema sério, ele tem que enfrentar o inimigo. Eu não sei se você anda sendo confrontado com o diabo, mas vou dizer algo: se o diabo não está confrontando você, tome cuidado, talvez vocês estejam indo na mesma direção. Sempre o diabo estará contra você. Cuidado com esse assunto. Para pensar nisto. Jesus sabia que havia pressão. Olha a pressão. Versículo 2 diz: ora, a festa dos judeus, chamada festa de tabernáculos, estava próxima. Interessante que a festa dos tabernáculos, vou usar uma coisa para vocês agora, e muito interessante, era a festa dos resultados. Estava próxima. Veja lá. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Olha de onde veio a pressão. E lhe disseram: olha a pressão, pelo desempenho. Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha só, de onde vêm pressões na sua vida? Muitas vezes vem de pessoas que estão muito próximas. Jesus também sofre uma pressão pelo desempenho. É como se dissesse assim: o senhor precisa aparecer mais. Se fosse hoje, eles diriam assim: você precisa estar no Instagram. Onde está você? No YouTube? Você tem que melhorar aí no Facebook. Você precisa saber contratar redes sociais. Jesus, você tem que ir para a Judeia. Veja a pressão fora, veja a pressão dentro de casa, veja a luta que Jesus sofre. Eu quero aprender com ele, como que ele ia acertar essa situação. No versículo 4 você vai começar a ver. Porque ninguém, olha só a pressão, que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Você precisa ter maior desempenho. Sua empresa precisa ter maior desempenho. Seu trabalho, sua família, você mesmo. Jesus também sofre o mesmo problema. Olha, comece a olhar esse texto e aplique ele na sua própria vida. No versículo 5, olha o que acontece. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. No fundo, eles faziam a pressão, mas não acreditavam muito. Versículo 7, aliás, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O que Jesus está falando aqui? E aqui está uma das grandes lições que eu e você precisamos aprender. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Versículo 8: subi vós outros à festa,
eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E versículo 9, disse-lhe Jesus essas coisas, e continuou na Galileia. Mas no 10 diz assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Vamos parar um pouco por aqui. Eu quero que você compreenda. Jesus viveu uma situação, e aqui tem algumas lições incríveis nesse texto, e depois você lê ele com detalhe até o 44, você vai observar. Primeira grande lição que eu tenho aqui é essa: todos têm pressões, todos têm lutas e dificuldades. Essas lutas vêm na vida, essas lutas vêm do inimigo, essas pressões vêm das circunstâncias. O mundo de hoje vive cada vez mais com pressão. Mas eu sei que você que trabalha e que luta, você também tem pressões. Jesus aqui vive pressão para ser mais popular, para aplicar mais resultados. Mas Jesus está dizendo, tudo para ele era arriscado, a Judeia era excessivamente arriscado para ele. Estar em público era muito arriscado para ele. Havia morte no ar. Eu quero colocar isto como uma lição, porque cada um de nós, vocês e eu, temos pressões de várias situações. Todos vocês têm pressões por resultados, por desempenho na sua vida, na sua empresa, na sua família, na vida dos seus filhos e netos. Todos querem resultados de alguma coisa. Eu me lembro que um psiquiatra disse isso, que o grande problema humano é o medo que ele tem de correr riscos. As pressões fazem, eu tenho medo de correr risco, medo de cometer erros, medo de não dar certo. E nós precisamos aprender a superar as perdas, superar esses desafios negativos da vida. Jesus coloca, esse texto nos mostra que Jesus viveu isso, e esse texto tem muito a ver conosco. Há lugares de maior pressão. Tem gente que tem medo de mudanças por causa de novas pressões, novas situações. Muitos têm medo de arriscar novas possibilidades. Muitos têm medo de arriscar novos negócios, novos projetos, por causa da pressão da Judeia, por causa da pressão maior de outro trabalho, de outro emprego, ou de outra realidade de vida. São pressões. Será que vai dar certo? Será que vai dar resultado? Essa é uma realidade constante da nossa vida. Essa é uma lição que eu preciso colocar para você. Uma segunda lição que eu aprendo com Jesus é quando ele disse: ainda não. Gente, esse ainda não é muito forte. Subi vós, porque, versículo 8, porque o meu tempo ainda não. Esse ainda não, eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que Jesus quer dizer e qual a aplicabilidade, qual a lição que eu tenho aqui.
Jesus está dizendo: eu não me movo baseado na pressão que vocês têm para a minha vida de desempenho, eu me movo na hora de Deus, na minha vida. Para mim aqui está a grande lição, esse ainda não, e ele diz logo depois: o meu tempo ainda não. Versículo 8, porque o meu tempo ainda não chegou. Ainda não chegou. Jesus, qual a lição que eu tenho aqui? Diante das pressões da vida, da pressão de desempenho, da pressão por resultados, para mim eu ouço só uma voz interior: você precisa se mover no tempo de Deus e na vontade de Deus. O tempo de Deus e a vontade de Deus é o tempo certo, é a hora certa. Eu não estou dizendo que você não vai ter pressões, ele continuará sempre com pressões, mas ele se move para a Judeia na vontade de Deus e no tempo de Deus. Você precisa mover-se em Deus, nos projetos da sua vida, e descobrir: Senhor, eu quero saber a tua vontade, e eu quero conhecer o sim de Deus, o agora já de Deus, diante do meu ainda não. Não há nenhum lugar que diz que as pressões foram tiradas, mas Deus move-se de tal forma que Ele leva você para dentro de situações. Me parece aqui que Jesus, no versículo 8, subi a vós outros, eu por enquanto. Jesus está, eu vejo aqui, eu sinto, percebo isso, que Jesus está protegendo os outros, né? Porque depois Ele vai em oculto. E Ele está dizendo: a minha hora é uma, a hora de vocês é outra. A gente precisa parar de comparar a gente com o outro. Existe uma hora de Deus para você. Para de comparar. Jesus diz: vocês, para vocês é hora, para mim não. Eu quero compreender isso. Qual é o mover de Deus para mim? Qual é o mover de Deus para você? Para de criticar o outro, que não está se movendo ou está se movendo antes. Quem disse que você é fiscal do outro? Para de pressionar o seu irmão aqui, que é Jesus. Deixa ele se mover no mover do tempo de Deus, andar na vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, entender a época de Deus. Irmãos, eu observo nesse texto uma lição forte nesse tempo de Deus. Cada época da vida nós temos pressões diferentes. A gente que já viveu mais, eu vou dizer para os jovens, cada época oferece novos tipos de pressões. E em todas as épocas nós precisamos descobrir o agora já de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, o descanso de Deus. É isso que eu aprendo com Jesus, é me mover em Deus, me mover nesta formidável realidade de Deus em mim e em nós, para o louvor da sua glória. E é interessante, se você for lendo o texto, você vê tanta controvérsia, tanto problema. Mas é interessante que Jesus vai dizer assim, no versículo 30, para vocês verem, olha o que diz assim: então procuravam prendê-lo, olha a pressão, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Interessante, mesmo a pressão, por pior que seja, ela tem seus limites, quando você move-se dentro da vontade de Deus, dentro da realidade de Deus, dentro da glória de Deus,
dentro do querer de Deus. Eu sei que todos vocês lutam na vida e muitas vezes querem resultados. Senhor, mas me ensina a estar no teu tempo. E ensina-me me perder na tua vontade. Não deixe que as pressões determinem a sua vida, mas a vontade de Deus determine a sua vida. Jesus não se moveu pela pressão dos seus irmãos, mas ele moveu-se pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Isso daí é um aprendizado permanente. Coloque a sua vida, coloque o seu destino, coloque a sua história, coloque tudo em alinhamento com Deus. Mas olhando todo esse texto, eu fiquei perguntando, parece que falta alguma coisa. E eu fui até o fim do texto, aí eu fiquei impressionado, porque Jesus mostra, no mesmo momento assim, ele está falando e o texto vem vindo, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus começa a falar de uma outra pressão, mas a pressão de dentro para fora, a pressão da vitória de Deus dentro de você. E é no mesmo texto, gente, isso que me impressionou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você imagina Jesus com toda a pressão, e todo mundo sentindo a pressão, e a coisa ficando cada vez mais difícil. Jesus chega um momento e diz assim: vocês querem uma pressão melhor? A pressão de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do seu interior. Pressões, e aqui o texto vai dizendo, olha, isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Que lindo isso. Sob pressão de resultados, ande na vontade de Deus, no tempo de Deus, e deixe-se ser cheio deste rio de Deus dentro de você. O poderoso Espírito, o glorioso Espírito, uma pressão de dentro. Eu me lembro uma mensagem de Grant Cook que eu vi lá no Canadá. Ele disse que pregava em muitos lugares com muita pressão demoníaca. E ele ficava brigando com os demônios o tempo todo. E o Espírito Santo um dia disse a ele algo que mudou a vida dele, e vou dizer para vocês, mudou a minha também, espero que mude a sua. O Espírito Santo disse para ele: eu não criei você para ficar brigando com o diabo. Eu criei você para ter comunhão e intimidade comigo. Vamos fazer o seguinte: para cada 1000 pressões que o diabo colocar fora de você, cada 1000 pressões, eu coloco dentro de você 1001 pressões de paz, de dentro para fora. Você vê, Deus não disse que ia tirar as pressões do diabo, mas disse a ele: eu vou te dar uma pressão do Espírito. Rios de água viva fluirão do seu interior. Pronto. Pronto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, pressão, ó, fluirão rios de água viva, de dentro para fora. Da outra mensagem, acho que eu vou continuar domingo de manhã. Rios interiores de dentro para fora, para liberar sua vida numa vida de vitória.
Veja, esse texto é carregado de pressões. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem nesse texto. Mas hoje Deus está dando para você uma palavra, para mostrar a totalidade de Jesus sendo pressionado por desempenho. E Jesus vai terminar essa história mostrando o grande desempenho da sua vida. É a ação do Espírito Santo no seu interior, de dentro para fora. Puxa vida, do seu interior, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão. Quero concluir, temos pressões. Alinhe a sua vida com a vontade de Deus e no tempo de Deus. Deixe-se tocar pela gloriosa realidade do Espírito Santo em você. E aí eu quero terminar com onde eu comecei. Um diamante foi um carvão que deu certo sob pressão. A pedra mais preciosa foi a mais pressionada. Dá um toque ali para aparecer agora a palavra. Onde está a frase? A frase básica é esta: sob pressão. Deu certo. Por que deu certo? Por causa da pressão. Eu quero convidar você a buscar. O diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. Essa frase que eu queria para terminar. Guarde isso. E a sua vida? E a sua história em Deus? Está reclamando das pressões? Deus está trabalhando na sua vida. Alinhe sua vida com a vontade de Deus, com o tempo de Deus e com o Espírito de Deus, para glorificar Jesus. Quantos estão prontos hoje a dizer sim, Senhor? Move minha vida, move meu coração, move minha história nas tuas mãos. Fique em pé. Jesus foi pressionado naquela cruz. E Ele trouxe salvação. Eu não preciso provar para vocês. Eu preciso. Jesus está dizendo assim: eu não preciso provar para vocês. Você lembra a pressão de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Jesus está dizendo: eu não preciso provar quem eu sou com o desempenho para o diabo. Eu sou o que sou. No alto da cruz eles pressionaram e disseram: se tu és, desce. A gente só foi pressão. Foi pressionado na cruz. E Ele trouxe esse diamante glorioso que foi a nossa salvação. Somos salvos porque Ele superou todas as pressões por desempenho. Você é filho de Deus. Ele está dizendo: eu não preciso provar quem eu sou, porque eu sou pelo que Deus diz que eu sou. Não seja movido pelas pressões, mas pelo que você é em Cristo, pelo que você é no Espírito. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você é.
o diabo vai dizer: prova que você é. Eu não preciso provar nada, eu sou, porque Deus disse que eu sou. Deixe Deus trabalhar você nas suas emoções. O Senhor é o teu tempo. Porque muitas vezes você tem essa pressão: se você fosse filho de Deus, Deus te daria tudo isso que você está pedindo. Aí você está pressionado. Eu não preciso provar nada para o diabo. Eu preciso apenas saber que eu sou quem Deus diz que eu sou. Espírito Santo, move tua presença aqui. Espírito Santo, move rios de água viva no nosso interior nesta noite. Pai, eu sei que há pessoas aqui com lutas. Pai, há pessoas aqui com problemas na vida econômica. Há pressões, cada mês, cada dia, cada semana. Há famílias sob pressão. Há pessoas que já estão desesperadas com as pressões. Promessas que não se realizaram, resultados que não vieram, cobranças de um de outro. Pais sofrem com seus filhos, com seus netos. Jovens querem ver projetos realizados, vida econômica, vida afetiva, saúde. Mas só há uma palavra que nos conforta neste momento. Jesus diz: aprendei de mim e encontrareis descanso. E a tua palavra diz: rios de água viva fluirão no nosso interior. Quero pedir algo, Pai, hoje. Alinha a vida de cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, com a tua vontade, com o teu tempo, com a tua hora e com o poder do teu Espírito, como rios poderosos dentro de nós. Nós sentimos que somos como um carvão, mas queremos dar certo, porque o teu Espírito está trabalhando em nós, no meio das lutas, das adversidades e das pressões da vida. Nós oramos, cremos e recebemos em nome de Jesus. Quem crê diz: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.